Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim está escrito: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Dentro deste texto, vamos meditar sobre a nossa identificação com Cristo. Lembrando que, como cristão, a nossa tarefa é alcançar o padrão de identificação que nos induza a mantermos com Cristo uma comunhão sem reservas, a fim de recebermos da sua graça maravilhosa que se manifestou e que pode trazer a nós o renovar da imagem divina, a imagem com a qual o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança. Então, nossa tarefa é procurar viver de tal maneira que esse padrão de identificação com o Senhor Jesus Cristo, ele nos leve a viver de tal maneira que possamos estar identificados com ele. Isso em várias áreas da nossa vida e em várias fases da nossa experiência com Cristo. Conforme está registrado aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele deixou claro que ele estava plenamente identificado com Cristo. Aqui ele diz: já estou crucificado com Cristo. Então ele estava identificado, Cristo foi crucificado. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. E agora, pela identificação que ele alcançou em Cristo, ele diz: e vivo agora não mais eu, mas agora, através da identificação, é Cristo que passou a viver em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um outro texto dessa mesma epístola, ele diz o seguinte, que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo, marcas que davam a identificação dele com Cristo. Capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, Paulo foi alguém que identificou-se plenamente com o Senhor Jesus Cristo. E isso nós precisamos também, à luz da palavra de Deus, procurar alcançar este padrão de também estarmos identificados com Cristo, com uma comunhão que não tem reservas, não tem limites, mas é a comunhão que nos leva à proximidade com o Senhor e viver na condição como anteriormente o homem criado por Deus vivia na sua presença, mas que agora, depois do desacerto do pecado, então essa imagem ficou desfigurada. Ela precisa então ser novamente renovada pelo poder de Deus, e quando nós nos identificamos com Cristo, esta imagem de Deus na nossa vida, ela é restaurada então mediante a natureza divina que se implanta na nossa vida. Então, a tarefa é alcançar esse padrão. Agora, quando é que nós nos identificamos com Cristo? Bem, nós nos identificamos com Cristo quando nos crucificamos com Ele, a semelhança do que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Lá em Colossenses está escrito uma palavra neste sentido, dizendo assim, no capítulo 3, o versículo de número 5. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, fazer
morrer, é crucificar. Crucificar. Em Romanos, no capítulo 6, ele discorre sobre isso, falando sobre estarmos crucificados com Cristo. Nós nos identificamos com ele quando nos crucificamos com ele. A palavra nos afirma que, de sorte que fomos batizados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo também morreu, nós morremos com ele. Então, essa identificação no batismo, identificamos com ele quando nós morremos com ele. Então, esta morte que morremos com Cristo é o público testemunho da nossa fé, que nós morremos para o mundo, para vivermos com Cristo e para Cristo. Então, porque quanto a morrer, nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus e passamos a viver agora, depois de crucificados e mortos em Cristo, nós agora recebemos vida de Cristo. Então diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pois que, quanto a ter morrido, nós já morremos com Cristo e sabemos que agora, quando vivemos, vivemos com Cristo. Então, a identificação com Cristo se dá quando nós morremos com Ele. E isto significa uma marca indelével na nossa vida, a semelhança daquela marca que Paulo tinha, que disse, desde agora, ninguém me inquiete. Então, nos identificamos com Cristo no ato quando nos crucificamos com ele, identificamos com Cristo quando morremos com ele, identificamos com ele pelo batismo, quando somos, então, sepultados. Sepultados. Então, veja, crucificado com Cristo, morrendo com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo. Isso tudo traz a identificação que nós precisamos ter para vivermos com o Senhor Jesus. Identificamos com ele quando então somos, após sermos crucificados com Cristo, mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo, agora somos então vivificados com Cristo. Isso tudo vai solidificando a identificação que nós temos com Cristo. E os cristãos do primeiro século, eles tiveram uma identificação tão firme, tão profunda, tão segura com o Senhor Jesus, que lá na cidade de Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, parecidos com Cristo. Quando Pedro e João esteve diante das autoridades em Jerusalém, que procuraram impedi-lo de continuar falando o nome de Jesus, pregando a sua doutrina, eles tiveram a conscientização de que aqueles homens estiveram com Jesus. Eles estavam identificados com Jesus, porque até a maneira como eles falavam, identificavam eles com Cristo. Lembra quando o Senhor Jesus foi levado à crucificação e Pedro passou a seguir de longe e chegou junto a um povo que estava aquentando-se numa fogueira e disseram, você é um deles? Ele disse, não, eu não sou. Passou um tempo e disse, você fala igual a ele. Você é dele. E ele negou por 3 vezes. Jesus disse que ele ia negar. Mas as pessoas notaram que ele era diferente. O que é isso? Era a identificação que ele tinha com Cristo. Eu e você precisamos viver nos nossos dias de tal maneira, com essa identificação com Cristo, que as pessoas possam ver sem que seja necessário falar, mas que eles tenham, através do seu olhar, da sua visão, do seu discernimento, de que nós estamos identificados com Cristo. Nós somos dele,
nós pertencemos a Ele, nós servimos a Ele e tudo o que fazemos é para a glória dele. Essa é, então, a nossa identificação com Cristo. Então, identificados com Ele, vivificados com Ele, e aí, então, nós seguimos adiante, procurando a cada dia estarmos mais parecidos com Cristo. E o que a palavra de Deus assegura é que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque aqui já temos a identificação. Estamos vivendo identificados com Cristo. E quando Ele se manifestar, nós vamos ser semelhante a Ele, porque já o identificamos. Já temos as suas marcas na nossa vida. E nos identificamos com Cristo quando padecemos com Ele, quando sofremos com Ele. Porque assim como nós participamos com Ele do seu sofrimento, nós também o participaremos da sua glória, aquela glória que Ele recebeu do Pai e deu aos seus discípulos. Com esta glória, nós nos identificaremos com o Senhor Jesus. Então, identificados no sofrimento, no padecimento, mas também identificados quando a glória se manifestar. O próprio apóstolo, escrevendo aos Colossenses, disse: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A partir do momento em que o Senhor Jesus manifesta-se em glória, nós que estamos escondidos nele, nos manifestaremos com Ele. E isso vai acontecer por conta da identificação que nós temos com o Senhor Jesus, identificados por Ele. Então, para ficar claro, nossa tarefa deve ser buscar este modelo, este padrão, esta identificação com Cristo, que foi perdida, mas agora em Cristo é possível identificar com Ele, conforme Paulo deixou registrado o seu exemplo de vida, crucificado com Cristo, vivendo agora não a vida dele, mas a vida de Cristo, vivendo-a pela fé, porque Cristo o amou a ponto de se entregar por ele, por mim, por você, por cada um de nós. Ele entregou-se por todos nós. Então, quando crucificados com Cristo, estamos identificados. Quando morremos com Cristo, estamos identificados. Quando somos sepultados, estamos identificados. Quando somos ressuscitados, estamos identificados com Cristo. Quando somos vivificados, estamos identificados com Ele. E por fim, quando com Ele padecemos, também estamos identificados, e quando Ele for glorificado, estaremos também identificados com Ele na sua glorificação. Então, são os meios aonde nós podemos viver de tal forma que esta identificação seja algo visível, patente, diante das pessoas e seja algo real na nossa vida, verdadeiro. Não é somente uma aparência, um fazer de conta, não, mas é algo que nós vivemos à luz do que aprendemos na palavra de Deus, que devemos estar identificado com Cristo. Então, que eu e você, que cada um de nós tenhamos esta identificação bem legível na nossa vida, para que o nome do Senhor seja então glorificado. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.